dois temas económicos. Um sobre a situação económica de Moçambique, particularmente voltado à análise sobre a dívida pública, e outro vamos analisar a economia de Angola, que recentemente pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional devido à queda de preços das commodities, particularmente do petróleo. E para refletir em torno destes dois assuntos, junta-se a mim o economista Eduardo Senco, a quem agradeço a sua participação aqui na Noite Informativa. Muito obrigada. Vamos começar por analisar a situação da dívida pública, quais são os fatores macroeconómicos e financeiros que estão aqui em volta. Sabemos que Moçambique acaba de reestruturar uma dívida, um caso como a Imatu, de onde teria que pagar um rendimento para os credores de 8,5% de juros e agora vai passar a pagar 14,5% de juros, quer dizer, é um encargo a mais para o Estado. Recentemente, o Wall Street Journal publicou uma informação na qual Moçambique teria adquirido mais outro lote de mais de 700 milhões de dólares. O que é que isto pode constituir a ser verdade que Moçambique tem um endividamento mais pesado em relação àquilo que já estava sendo dito nos últimos 2 anos? Muito boa noite a todos os telespectadores da STV. Bom, sobre a questão que coloca, tem duas componentes. A primeira é a reestruturação da dívida em si. Diria que era disto que poderia se esperar, no mínimo. Tendo acontecido algo que correu mal, é preciso tentar corrigir. Portanto, essa correção passa por essa reestruturação da dívida. A dívida, o serviço da dívida pública externa tem vindo a pressionar muito a já escassa ou já escassa o estoque de divisas tanto no mercado. A quantidade de divisas que estão sendo geradas no mercado já é baixo para aquelas necessidades que nós temos para o exterior e com a pressão do serviço da dívida isto só agravava, só piorava. Portanto, essa reestruturação vai aliviar essa pressão sobre essa quantidade de moeda estrangeira que temos no mercado, que já tanto de por si é baixo. Portanto, e vai querer aliviar tanto as próprias finanças públicas, de certa forma, naquilo que é a necessidade de encaixe em termos de receita fiscal para fazer face a essa dívida. Portanto, por essa perspectiva, é sem dúvida bom e bem-vindo, muito importante para aquela situação econômica de Moçambique. Agora, a outra questão que coloca é sobre uma eventual dívida adicional para aquilo que é a dívida, portanto, declarada. Qual é a margem de erro dos credores que anunciam que Moçambique terá feito esta dívida? Bom, essa é uma questão, essa questão da dívida já tem um precedente. Não é? O precedente é que primeiro soubemos da dívida da Ematum, esse pacote da dívida, através de órgãos estrangeiros, portanto, de informação estrangeira. E a partir daí abre um precedente, que o que aquele que está lá fora diz é verdade. Portanto, antes do nosso governo, as autoridades nacionais informarem sobre esta dívida, já ficamos a saber através de entidades estrangeiras. E agora está a surgir uma informação nova, que há um valor adicional que não tinha sido declarado, que de facto amplia para aquele valor que pensávamos que era, tanto de cerca de 900 milhões de dólares para cerca de 1,4 bilhões de dólares. Agora, o que nós podemos saber quando eu digo abrir precedente, é que as pessoas, nós temos que acreditar, vamos ter que acreditar, porque a fonte onde essas entidades foram buscar informação é a mesma fonte inicial que foram para apresentar aquela dívida inicial. Exatamente. Que foi... Agora, o governador do Banco de Moçambique e o ministro da Economia e Finanças dizem não ter conhecimento ou, se calhar, estarem a avaliar ainda as informações que vêm de fora. Em algum momento, o governador do Banco Central diz que este pedido de financiamento não passou pelos registros do Banco Central.
Seria possível que este valor tivesse passado de forma não clássica, estamos a falar de registro do Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique, não ter havido um estudo de viabilidade e isto ter surgido de uma forma informal? Nós estamos a falar de um volume de dinheiro, quer dizer, próximo do primeiro endividamento da Ematur. Não, é assim, uma coisa é, por não ter havido um estudo de viabilidade ou não, mas se é uma dívida externa, tem que estar registrado no Banco de Moçambique. Agora, se não está lá, o Banco de Moçambique pode ser uma forma de dizer que não existe esta dívida. É uma especulação, tanto dessas entidades estrangeiras. Portanto, eu interpreto como isso, porque não há como o governo endividar-se sem informação tanto ao Banco de Moçambique. Afinal de contas, este mesmo pagamento da dívida depois requer dando programação com o Banco de Moçambique por causa das reservas, quantidade das reservas, para fazer face ao pagamento. Interpreto como a declaração do Banco de Moçambique como sendo, como significando que não reconhece a existência dessa dívida. Não que não tenha existido. Porque, de facto, se existe a dívida, tem que estar no registro do Banco de Moçambique, não tem como. Pode não estar registrado nos outros ministérios, mas no Banco de Moçambique tem que estar registrado. O Banco de Moçambique é o interface com aquilo que acontece, a situação interna e a situação externa. Então, todos os movimentos externos, não tem, mesmo pelo volume dos recursos, não tem como entrar no país sem o Banco de Moçambique a perceber-se. Se entrarem por uma via, não estamos a falar de 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, estamos a falar de muito dinheiro. Se entrar por uma via que não fosse legal, o Banco de Moçambique seria um dos primeiros atores, entidades, uma das primeiras entidades nacionais a se aperceberem que entrou este valor. Então, não há como existir esta dívida e o Banco de Moçambique não a conhecer. Pois vamos partir do pressuposto de que a imprensa internacional e os credores estão a dizer a verdade em relação a isso. Nós teríamos um endividamento de cerca de 1,47 bilhão de dólares e nós teríamos contraído esta dívida numa altura em que o metical, o dólar, estava a ser transacionado mais ou menos a 25 a 30 meticais, hoje está fixado em 55 meticais, a termos que calcular provavelmente o custo desta dívida, do pagamento desta dívida, nós teríamos quase o dobro de valor a pagar. Não sei se estou certa. Pela depreciação cambial, estaríamos um pouco próximo disso. Até que ponto isto seria comprometedor para a nossa economia, uma vez que já está provado que a partir da Ematur não é possível tirar valores aproximados para pagar esta dívida. Nós temos resultados financeiros da Ematur a apontarem apenas 5% de produtividade daquilo que seria projetado. Nós temos as cheias, a seca e temos o conflito político-militar que provavelmente vai fazer reduzir as expectativas de produtividade, etc., produção interna. Apela-se a alargamento da base produtiva, mas ainda não há certeza tangível de que Moçambique poderá produzir o suficiente para pagar estas dívidas. Qual é o cenário que prevê? O que se pode, assumindo o pressuposto de que essa dívida existe de facto, um primeiro aspecto é que a reestruturação feita então não valeu em nada. Portanto, porque existindo esta dívida, vai ter que ser paga. E nas condições que nós temos a médio prazo, não temos condições de pagar esta dívida, não é? Teríamos que ter uma nova reestruturação. Portanto, digo, a reestruturação feita não teria sido de todo a solução do problema que vivíamos. O outro aspecto que podia destacar em termos daquilo que se espera, tanto os impactos disto, é que aumenta a desconfiança da parte dos parceiros de cooperação. Se já no início houve um desconforto relativamente àquilo que era a dívida contratada e não tendo sido declarada, tendo sido omitida uma parte dessa dívida, significa que aumenta o desconforto, aumenta a desconfiança junto dos parceiros de cooperação. Falo dos parceiros bilaterais, tanto países, entre outros,
e os multilaterais, tanto institucionais, eu falo FMI, Banco Mundial, entre outros, tudo isso. Porque todo tipo de medidas estão sendo tomadas face à situação econômica que estamos a atravessar. Estão sendo tomadas assumindo o pressuposto de que o ponto de partida é X, ou seja, o estoque da dívida é X, o crescimento é X, as receitas fiscais estão no nível X. Portanto, quando existe, afinal de contas, outras contas que foram omitidas, significa que toda aquela calibragem que estava sendo feita não era a calibragem correta. Ou seja, há um esforço adicional que tem que ser feito. Com isto, nós estamos a dizer que, segundo o Wall Street Journal, os credores estariam a reclamar o fato de terem sido burlados. Faz sentido esta... Não, se sai agora, estariam a reclamar que... bom, agora o governo foi aos credores e anunciou determinados valores. E eles não vendo esses valores a serem mencionados e poderiam usar esta oportunidade para pressionar. Mas ainda falando da cadeia de efeitos que isso aqui poderia significar, o outro aspecto é que a calibragem de política estava sendo feita, tanto política monetária, política fiscal, e tendo como uma base aquele estoque de dívidas que estávamos a falar anteriormente, significa que tem que fazer uma nova calibragem. Essa nova calibragem pode significar, em primeiro lugar, o Banco de Moçambique continuar como era de esperar, mas aumentar a sua agressividade na política restritiva monetária, na política monetária restritiva, ou seja, o aumento das taxas de juros, a regulação do mercado, controle regulamentar da circulação de divisas. Já vimos algumas medidas administrativas tomadas sobre cartões. Então, essas medidas todas, significa que a dose de medidas vão ter que ser reforçada. Isso terá um impacto econômico e financeiro sem dúvida. Já agora, já estamos a verificar que o mercado não está bem, devido a toda a situação que estamos a viver. As empresas enfrentam dificuldades de pagamento nas operações externas devido à escassez de divisas e liquidez de divisa no caso concreto. E o outro aspecto é que começamos a encontrar um alargamento do spread entre a taxa de câmbio do mercado tanto formal, ou seja, taxa de câmbio oficial, e aquela taxa de câmbio do mercado paralelo, ou seja, a diferença entre essas duas taxas de câmbio, de uns tempos para cá, começou a aumentar. O que pode estar a significar que, de facto, há aqui um grande problema que está acontecendo tanto na economia. É claro, um dos aspectos que temos que ver é que, havendo, como se diz, restrições, havendo políticas procurando reajustar a economia, não é? Havendo uma tendência de austeridade, o crescimento econômico, a atividade econômica em si também tem que reagir, não é? Havendo reação dessa atividade econômica e a esperada tem que ser arrefecimento da atividade econômica. Nós vínhamos crescendo 7% e só baixamos para 6,3% ano passado, que não acho que seja uma queda significativa em termos de atividade econômica. O que isso significa? Isso significa que, em termos de necessidades de divisas, não reduzimos muito, não é? Continuamos a crescer e tanto a aumentar as nossas necessidades de divisas. Portanto, o que contraria aquilo que é o ajustamento a sendo feito. Ou seja, aqui, quando uma economia cresce, portanto, a quantidade de importações também vai ter que crescer, sem dúvida, como a nossa, que depende muito das importações, vai ter que crescer, sem dúvida, e a quantidade de moeda para transacionar essas importações vai ter que aumentar. Havendo uma política de ajustamento, tem que haver uma contração desse crescimento significativo, por forma a fazer jus a esse tipo de política. E a partir daí vai também contrair as necessidades das importações e contrair as necessidades da quantidade de divisa necessária. O que nós chamamos assim não é o caso. Claramente, porque já existem projetos
que já tinham sido iniciados, que era quase impossível de cortar o ponto da Catembe, a circular, entre outros grandes projetos que queriam diminuir o peso que estão a circular e que são projetos que continuam a pressionar as próprias importações, e entre outros projetos. Portanto, isto tudo só vem aguçar a necessidade de maior calibragem das políticas. O que podemos esperar disto é que os próximos tempos, em termos daquilo que é calibragem dessas políticas, seja muito mais agressiva. E daí esperar que a taxa de juros, tanto as taxas de juros de referência, o Banco Central reúne-se na próxima segunda-feira em Comitê de Política Monetária. E sem dúvida é quase uma das decisões que poderão ser será tomadas. Aumento da taxa de juros, né? Será sem dúvida aumento da taxa de juros. Né? Exatamente. De referência. Vamos agora olhar a Angola. Nós temos assistido um declínio acentuado desde meados do ano 2014, da queda dos preços das commodities, e naturalmente o petróleo não escapa a este movimento, e as economias dependentes da exploração de petróleo têm sofrido cada vez mais. Angola solicitou nesta última quarta-feira ajuda ao Fundo Monetário Internacional ao que não considera ser um resgate, mas chama de Programa de Financiamento Ampliado. O que é que poderá estar a acontecer em Angola e quais são os perigos desta falta de diversificação da economia? Bom, a economia angolana, tal como este é um grande problema que as economias africanas exportadoras de petróleo enfrentam, é que todas elas, as economias exportadoras de petróleo em África, portanto, têm uma dependência nas suas exportações, cerca de 90%, 80% a 90% das suas exportações na exportação de petróleo. E tem uma dependência orçamental em cerca de 60% a 70%. Portanto, todas as economias que exportam petróleo têm este problema. No caso da Angola, portanto, como dizia, não foge a regra nesta situação, e por muito tempo a economia foi crescendo a altas taxas, mas sustentada pela alta do preço do petróleo. O petróleo estava a subir, estava a crescer, e o valor que vinha, a receita proveniente desse petróleo era imediatamente aplicada em investimentos, em despesa. A despesa foi se avolumando, e não só era aplicar a receita e ao mesmo tempo endividando-se. A Angola foi um dos países que portanto, optou muito pelo endividamento comercial. Portanto, tem uma dívida que não é concessional, ou seja, paga a taxa de juros acima dos 10%, 12%, e isso não ajudou muito. Portanto, Angola foi das duas partes. Primeiro a fazer uma despesa altíssima e ao mesmo tempo a fazer um endividamento, a endividar-se massivamente no mercado internacional, tanto interno como externamente. E esta dinâmica não foi dirigida para beneficiar setores que não sejam do setor do petróleo. É verdade que a agricultura deu alguns passos, mas claramente setores beneficiados são aqueles setores especulativos, como são o setor da imobiliária, não é? Que cresceu de forma explosiva em Angola, e a própria despesa, a despesa pública em Angola chegou a atingir ou anda por aí 45% do PIB, ou seja, está quase a roçar metade daquilo que é tanto o PIB, o produto nacional o produto interno bruto daquele país. Exatamente. A Angola tenta elevar a sua autoestima, pelo menos a nível da imprensa, e também atacando particularmente a imprensa portuguesa, que diz naturalmente que Angola está a entrar para um sistema de resgate, no caso
comparado àquilo que Portugal sofreu, o que se percebe que não é nada disso. Olhando para este programa de financiamento ampliado, que é de 3 anos, nós temos uma particularidade dele exigir que Angola coopere com a instituição do Fundo Monetário Internacional e particularmente num reajuste de política fiscal, monetária, etc. Quais são os perigos de Angola falhar neste pacto do Fundo Monetário Internacional? Nós já temos alguns antecedentes que não são abonadores, no caso para Angola, sobre a forma como Angola gera a sua política fiscal, evasão, etc. Ainda há pouco tempo nós temos um dos governantes, no caso o Ministro do Petróleo, instado naquele caso do Panama Papers. Angola vai conseguir gerir este acordo com o Fundo Monetário Internacional? Vai ser um desafio muito grande, na medida em que as elites políticas angolanas já estavam, de certa forma, numa forma de ser muito peculiar, ou seja, com muita autoestima, que roçava um excesso de confiança, que levava a comportar-se de forma muito autoritária, não é? E esta forma de ser não coaduna com cooperação. Cooperação significa, vamos lá dizer, abertura, não é? Abertura no sentido de aceito isto vou fazer. E particularmente abertura para o mercado. Pelo menos o único parceiro era a China, que não impunha não é, circunstâncias ou condicionalismos políticos, não é? E agora o FMI tem regras bem específicas em relação à gestão dos fundos. Tudo isto vai ser um grande desafio para Angola, por causa da forma de estar das elites políticas da própria Angola. E o outro aspecto tem a ver com o tipo de medidas que vão ser introduzidas. As medidas, sem dúvida, vão estar muito voltadas, primeiro, à própria despesa. Não é? A despesa vai ter que ser reduzida e um dos aspectos que vai, ou um dos impactos disso é que essas elites políticas vão sofrer. Não é? Vão sofrer muito. E outro aspecto é a questão do lado fiscal, tributário. Portanto, que o FMI, sem dúvida, vai colocar mais de alguns impostos para poder aumentar a receita e alguma transparência nos processos da administração pública e aplicação dos recursos. Portanto, tudo isto vai ter que ser um desafio para que as próprias elites políticas possam coordenar com isso, porque é muito difícil. O processo público em Angola tem vindo a ser um processo de contratação de diversos bens, bens e serviços, tem vindo a ser mas muito contestado. E, aliás, uma das coisas que certamente o FMI vai fazer aqui é adiamento de alguns desses projetos. Por exemplo, há um projeto agora que foi aprovado, que foi de urbanização de Luanda, não é? É um projeto muito grande que uma das empresas ligada à filha do presidente angolano ganhou o concurso. Portanto, que é um projeto de muito valor financeiro. São alguns projetos que vão ter que ser adiados. Agora, até que ponto é que essas elites políticas estarão disponíveis a abrir mão a isto em troca de tanto desse apoio? Exatamente. E por falar em projetos adiados, este efeito não será apenas a nível interno, será um efeito em cadeias. Se está a dizer que obras vão ser adiadas, nós temos, por exemplo, mais de 5.000 portugueses na área da construção civil a voltar mensalmente para Portugal. Mais do que isso, a economia portuguesa está ajustada, se calhar está com os seus planos económicos ajustados com Angola. Só para ver, Angola era o 4º maior mercado de exportação para Portugal, que confiava tanto nesse mercado para tentar manter a sua economia, que também não está confortável depois daquele resgate do FMI e o bloco da Comissão Europeia. Qual vai ser a implicação a nível de outros países, por exemplo, como Portugal, caso Angola entre em recessão? Bom, Portugal está a sofrer os efeitos, não é? Um dos aspectos, eu vi há pouco tempo o balanço do Instituto Nacional de Estatística que indicava que a indústria vinícola, portanto, a produção de vinho português estava sendo afetado por causa da crise angolana.
muitas empresas que eram dependentes do mercado angolano iam fechar. Aliás, segundo o Instituto Nacional de Estatística, tanto português, Angola era o maior mercado de vinho estrangeiro. Portanto, isso já dá uma indicação. Já em Portugal há uma associação dos regressados de Angola. Portanto, para dar uma associação não se cria do nada. Isso é só para dar uma indicação de que aquela economia era muito significativa, era muito relevante para o outro país. E muitos outros projetos que Angola já estava a investir em Portugal. Não era só consumidor dos produtos portugueses, mas também estava já a investir. Temos o caso do PPI com maior percentagem, no caso tem 50,1%, tendo em conta que é um banco privado, enfim, exatamente. As consequências não são... Exatamente. Portanto, Portugal é um país que tinha alguma dependência. Essa dependência surgiu por quê? Porque o país esteve mal financeiramente, economicamente, então procurou mercados, internacionalização. Muitas empresas foram, em primeiro lugar, a primeira opção foram as colônias, portanto Angola, Moçambique, entre outros países. E Angola, que estava vamos dizer, em boa, a economia estava em expansão e foi um dos mercados mais apetecíveis. Só para fechar, quais são as lições que Moçambique pode tirar de Angola? Nós temos a avizinhar-se uma grande empreitada que é a exploração de gás natural. Fala-se agora já da diversificação da base produtiva. Entretanto, ainda não iniciamos projetos tangíveis em relação a este aspecto. Estamos a contar com um gás que vem daqui a 5, 6, 10 anos. O que é que nós podemos aprender de Angola, tendo em conta que já está provado que é preciso diversificar a economia e pensar em uma commodity para sustentar uma economia, e particularmente como a nossa, é um projeto praticamente falível. Quais são as soluções que nós podemos tirar a partir da experiência de Angola? Bom, um dos aspectos, a situação angolana e moçambicana, neste momento, tem algumas similaridades, por causa do tipo de aspectos os canais da crise. Embora, no caso da Angola, a indústria petrolífera, a produção de petróleo, ela estava lá enraizada já há anos, nós ainda não tínhamos isso cá. Era mais pela expectativa do crescimento dessa indústria. Agora, em termos de lições, o primeiro aspecto é que, neste momento, o primeiro aspecto é que temos que estar muito cientes de que a questão da despesa, a forma como a política fiscal é gerida num determinado país, tem que ser muito claro e muito alinhado com um crescimento tanto sustentável. Crescimento sustentável na medida em que onde é que aplicamos tanto esses recursos. O outro aspecto é a gestão daquilo que é as expectativas. Nós gerimos muito mal as expectativas, Angola também, porque a alta do preço do petróleo conduziu a uma expectativa muito alta e pensando que a receita ia sempre a crescer e a despesa também ia sendo a expandir e a dívida também ia sendo a expandir. A dívida de Angola só o serviço da dívida de Angola está 30% da sua despesa pública, só isso. E o outro aspecto, outro desafio que Moçambique tem, infelizmente, Moçambique ainda não começou a explorar os seus hidrocarbonetos e seus recursos nessa área energética, tanto quanto Angola. Portanto, é uma lição para o futuro que temos que desenvolver a indústria. A indústria é um elo de ligação entre aquilo que é o setor primário e o setor secundário. Se não fizermos o desenvolvimento da nossa indústria, nunca vamos conseguir alcançar a diversificação econômica, a diversificação da economia. A economia, para estar diversificada, precisa ter um puxão, um setor que puxa pelos outros. E esse setor que puxa pelos outros é a indústria. A indústria puxa pela agricultura, porque garante a conservação, o processamento, puxa pelo desenvolvimento do turismo, porque garante uma assistência a tempo e hora, e entre outros aspectos. E abandonar
setores que dependem muito tanto dos recursos naturais, particularmente setores especulativos, como o que nós fizemos foi pegar o dinheiro, aplicamos no setor da construção e cresceu a imobiliária. Angola também fez a mesma coisa. E hoje, esse tipo de coisas são fantasmas, porque não estão a trazer o retorno que tanto quer esperar. E, por último, é a avaliação muito correta dos projetos que queremos aplicar e avaliar muito bem o retorno que esses projetos podem ter, portanto, para a economia. Considerando todos os cenários, portanto, o projeto tem que ser muito bem escolhido, não pode ter viabilidade duvidosa quando envolve muito dinheiro, porque o risco é muito grande. A viabilidade tem que ser muito clara e o retorno tem que ser também de forma compensatória relativamente àquilo que foi o investimento feito. Portanto, são algumas lições, embora estejamos mais ou menos na mesma situação, e nós já tivemos a ajuda no final do ano passado com o FMI para financiar as reservas internacionais líquidas, e não está, sem dúvida, afastada a possibilidade de um dia termos uma assistência um pouco mais aprofundada. E, neste momento estamos à espera de ver se os investimentos acontecem ou não, e poderiam trazer um novo ar fresco à economia. Mas a situação do mercado internacional, em termos daquilo que são os preços das mercadorias, não está a contribuir positivamente. Exato. E o que faz com que esses investimentos nessas áreas vão adiando. E, sem dúvida, o que está a acontecer é ir adiando, ver até qual é a reação dos mercados e, a partir daí, e não só. O outro aspecto é que tanto Angola como Moçambique concentraram nos últimos tempos o seu financiamento, concentrou-se muito num parceiro, que era a China. E a China hoje está com as dificuldades. Aliás, já era recessão desde o ano passado. Bom, não está necessariamente, caiu até o crescimento, o seu crescimento econômico, que já sabia que aquilo ia acontecer. E neste momento, naquela altura, era uma das principais alternativas de financiamento. É verdade que ainda continua de certa forma, mas já não está com a mesma musculatura para ajudar os outros, porque eles também querem ajudar a sua própria economia. E a compra dos produtos primários que eles também faziam já não estão a fazer da mesma forma, ou também estão a fazer reestruturação daquilo seu modelo de crescimento. Muito obrigada, Eduardo Senko, pelas suas contribuições, e nós voltamos para a semana com mais análise. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. 3 pessoas que se faziam transportar num Chopela foram assassinadas na noite de ontem na cidade da Beira. Uma das vítimas acabava de chegar à província de Sofala, ida de Maputo. Indivíduos ainda desconhecidos e armados dispararam, cerca das 22 horas de ontem, vários tiros contra aquela Chopela. Seguiam nesta Chopela 3 pessoas, incluindo o motociclista.
2 dos ocupantes morreram neste local, na rua do aeroporto, em direção a Manga Mascarenhas, e a terceira vítima, que foi socorrida cerca de 1 hora depois pela polícia, morreu a caminho do hospital. No local onde ocorreu o baleamento, ainda estavam espalhados no chão os invólucros das balas usadas pelos atiradores e o chupela estava crivado de bala e no seu interior estava uma mala, provavelmente de um dos ocupantes. Os moradores desta zona, que não quiseram prestar declarações, alegam que ouviram vários tiros cerca das 22 horas do sábado, disparados por ocupantes de uma viatura ligeira não identificada contra esse chupela. As vítimas respondem pelos nomes de José Manuel, Chico Jaime e Carlitos Culicho. Este último era o proprietário deste motociclo. O corpo que está aqui, está ao lado, é do meu irmão. Ele foi ligado perto das 22 horas para ir levar a um passageiro que saía do Maputo. Entretanto, ele saiu para lá, só que depois de receber o passageiro, chegado a essa parte aqui, começou a levar uma chuva de tiros, e nós não sabemos o que teria acontecido. Então, fomos surpreendidos com essa notícia. Então, essa manhã, quando chegamos aqui, apanhamos essa notícia e, como a pessoa já foi embora, dificilmente podemos saber concretamente o que terá passado. Alves Culicho, pai do motociclista assassinado, disse que quando chegou neste local cerca das 23 horas, a terceira vítima ainda estava com vida. Quando eu cheguei aqui, encontrei uma pessoa que foi removida, levaram um corpo daqui, não sei se está vivo, não sei até aqui, para o Hospital Central. É que eu vi aqui. Os parentes do condutor de chupela morto mostraram-se muito agastados com a atuação da polícia. Lamentamos o atraso da parte da polícia. Nós sabemos que realmente a polícia está a fazer o trabalho de perícia, mas o tempo foi muito excessivo. Imaginemos das 22 horas até agora que vão para as 8 horas. Tem muitos corpos aí na via pública, isso já dá mau aspecto. Em nenhuma parte do mundo pode acontecer isso. Até a altura que a nossa equipa de reportagem abandonou este local, cerca das 8 horas deste domingo, os 2 corpos ainda permaneciam neste local. A Polícia da República de Moçambique ainda não se tinha feito presente para remover os corpos. A Renamo confirmou que um dos assassinados, dos assassinados, é membro do seu partido. Trata-se de José Manuel, que foi recentemente indicado para o cargo de Conselheiro do Presidente da República e é membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Avançamos com a informação no Jornal da Noite e agora para falarmos de um navio que saía da Zambésia para Maputo, que encalhou durante 10 dias com 8 tripulantes a bordo. A embarcação está neste momento a ser rebocada pelas autoridades por uma doca seca em Maputo. É uma embarcação, portanto, denominada Lua-Lua, propriedade da empresa Transmarítima, não é? SA. Uma empresa, portanto, do nosso país que está vocacionada ao transporte de passageiros e cargas, não é? A embarcação, portanto, operava em Quilimane e, tendo chegado o momento de a embarcação, portanto, ir à doca para efeitos de reparação, partiu de Quilimane no dia 30, portanto, e navegou, portanto, para Maputo. E já no dia 1, portanto, teve problemas a embarcação de perder, portanto, a sua capacidade de governar na zona de Vilanculos, portanto, província de Inhambane, não é? E fomos comunicados esta avaria da embarcação e nós somos autoridades marítimas, né? da área de jurisdição. Comunicada, portanto, a situação da embarcação, tomamos todas as providências, não é? Para que a embarcação ficasse, não é? Naquela zona, numa condição de muita boa segurança, não é? E foi o que nós fizemos, orientamos, portanto, a embarcação e para que encontrasse, portanto, um fundador e foi o que a embarcação fez, tentou, na sua condição mínima que tinha já neste momento, portanto, porque supunha-se que a embarcação perdeu, portanto, os lemes, não é? Perdendo os lemes, naturalmente que perde a capacidade de se governar, não é? Por si próprio. Mas é preciso ver que esta embarcação, portanto, é uma embarcação com 2 máquinas e, consequentemente, 2 hélices. Para um comandante muito experimentado, que julgo que é o comandante Remar, podia fazer as manobras mínimas, não é?
não permitisse fazer grandes navegações, mas as manobras mínimas para encontrar um fundador e ficar no fundador. Foi justamente isto que a embarcação fez. Portanto, encontrou o fundador, fundeou e achamos que naquele ponto a embarcação estava, portanto, muito segura. E ficou, portanto, por lá. Só que no dia 7 houve, portanto, um mau tempo que assolou a zona sul, não é? Inhambane não foi uma estação, também foi atingido por estes ventos fortes. E na madrugada, portanto, dia 7, por volta das 3h30, arrebentou, portanto, ao mar, não é? Ficou à deriva. A Direção Provincial da Justiça e Assuntos Religiosos de Manica mandou encerrar a Igreja Missão Fé Apostólica. Em causa estão as investigações sobre o baleamento mortal ao pastor ocorrido em fevereiro. A 20 de fevereiro deste ano, depois de uma disputa de cargos de liderança da Igreja Africana Missão Fé Apostólica, o pastor João Jofris, fundador da igreja, foi baleado mortalmente por desconhecidos em pleno culto. Na mesma ocasião, seu filho também foi alvejado no pé, tendo sido internado no Hospital Provincial de Chimoio, de onde veio a recuperar. De lá a esta parte, a Direção Provincial da Justiça e Assuntos Religiosos, em coordenação com a polícia, tem estado a investigar o caso. Entretanto, para não interferir o decurso das investigações, as autoridades decidiram mandar encerrar a igreja até novas ordens. E o caso chegou até a polícia, foi para lá e constou-me que encerrou provisoriamente a igreja. Por causa daquela situação, como medida cautelar, eles interditaram que os crentes fizessem orações naquela igreja, porque é o objeto da discussão. Uns queriam que partissem a igreja e dividissem, outros queriam que o grupo que fundador devia manter lá. Então essas duas situações criaram o ambiente não muito bom na igreja. O diretor provincial da Justiça avança que já tentou conciliar as duas partes envolvidas no imbróglio dentro da igreja, mas foi em vão. E no meio dessas diferenças, acabamos solicitando, a primeira vez reunimos com as duas partes aqui na Direção Provincial da Justiça, na tentativa de conciliar as partes, porque um dos nossos principais objetivos ou missão é exatamente buscar o entendimento entre as partes. E não foi possível, porque as suas diferenças eram até certo ponto insanáveis. O setor da justiça em Manica está preocupado com a proliferação de igrejas não registradas. Das mais de 300 igrejas que existem nesta província, apenas metade é que estão oficialmente registradas. Operadores de transporte interprovincial de passageiros na cidade de Inhambane decidiram paralisar as suas atividades no último sábado com protesto contra uma medida imposta pelo setor de transportes naquela província que os proibia de circular antes das 5 horas da manhã. A medida é antiga, mas foi durante muitos anos negligenciada e depois do acidente ocorrido em Mavaza, no distrito de Vilanculo, que matou 15 pessoas, o governo decidiu resgatá-la. Há 3 dias que é proibida a circulação de viaturas que fazem o transporte de passageiros antes das 5 horas, mas para o cumprimento da norma foi necessária a intervenção da polícia. Os transportadores que fazem a rota em Inhambane, Maputo, não gostaram e decidiram paralisar as atividades neste sábado e exigiam a presença na terminal da cidade de Inhambane de pessoas responsáveis pelo setor de transporte. À madrugada, a polícia apareceu na praça, ameaçou o fiscal que não pudesse passar listas aos transportadores e que qualquer tentativa de passar a lista aos transportadores antes do horário das 5 e que eles, ao voltarem do posto de fiscalização, haviam de ir em cima deles. Não houve nenhum diálogo com a STROI e nem um ofício através do governo, não houve. E apenas fomos colhidos com esta surpresa. Esta paralisação até quando? Os transportadores querem dialogar com o governo e que eles querem manter o horário estabelecido das 4h15, dado que nós controlamos em média diária 17 a 16 viaturas partindo da praça de Inhambane,
obedecendo o critério de 15 em 15 minutos. Operam todos os dias na rota Inhambane-Maputo cerca de 16 viaturas de 36 lugares e com esta paralisação, cerca de 500 pessoas não conseguiram viajar a partir da cidade de Inhambane e já falam de prejuízos. Está aqui desde que horas? Desde as 4 até 4h05 já estava aqui. Okay. Como é que é com este atraso? O que é que pensa disto? Eu acho que não está a ser muito positivo para nós passageiros, estamos a ficar prejudicados, né? Okay. Porque chegamos aqui cedo e não tínhamos informação de nada. Então, está tudo mesmo não muito bom. Estou aqui desde as 4. Desde as 4 e até agora não saiu? Não. Como é que é este atraso? O que é que pensa disto? Nem sei. Porque não sei mesmo o que está a acontecer. Ok. Sim. Mas os transportadores o que é que dizem? Ainda não me encontrei com nenhum deles. Okay. A STV não conseguiu ouvir o posicionamento do governo de Inhambane em relação à medida, mas sabe-se que haverá um encontro entre os transportadores e a diretora dos Transportes e Comunicações nesta segunda-feira, com vista a discutir o assunto. Mais de 113 mil famílias necessitam de ajuda alimentar na província de Manica. Deste número, alistam-se alguns deslocados devido à fome, oriundos do distrito de Maringue, em Sofala. O governo já reagiu à situação e disponibilizou 127 toneladas de bens alimentares. Milhares de pessoas estão a braços com a fome na sequência da estiagem e seca severa que afeta todas as localidades dos distritos de Machaze, Tambara, Makossa e Guru, onde praticamente todas as culturas dos camponeses ficaram destruídas. A fome e seca, que afetam também a província de Sofala, começa a provocar deslocados que escalam o distrito de Baro em Manica à procura de terras férteis. A STV escalou ao centro de acomodação de Inhazônia, em Barue, onde estão acomodadas 65 famílias provenientes do distrito de Maringue, em Sofala, que abandonaram as suas zonas de origem devido à fome. Sobre a seca, njala Saímos de Canchiche por causa da seca e fome. Somente caiu a chuva no início de dezembro, todas as culturas queimaram. Sobrevivíamos de capim, que usávamos para nos alimentar. Lá comíamos coisas mal, verduras de mavembe, costuma levar farelo, pôr nos pilões, pilares, depois logo já é farinha para fazer massa. O governo, que numa primeira fase disponibilizou tendas para acomodar as famílias e criou condições dos filhos dos deslocados continuarem com as aulas, disponibilizou há dias 120 toneladas de ajuda alimentar compostas por milho e feijão. Que realmente o número que foi anunciado aqui de 113 mil pessoas são as que necessitam neste momento da alimentação porque não tem absolutamente nada para comer. Mas as pessoas que foram afetadas pela estiagem são mais do que isso. Estamos a contar com mais de 500 pessoas, 500 mil pessoas que perderam as suas culturas. Casimiro Abreu, diretor adjunto do INGC, disse que a distribuição da ajuda alimentar, ora canalizada pelo governo, deverá obedecer critérios. Priorizar, de fato, aos mais vulneráveis. Portanto, os mais vulneráveis tratam-se de velhotes, idosos, mulheres chefes de família, crianças chefes de família, esses recebem de uma forma gratuita. E para aquelas populações ainda com alguma força, também poderão colaborar para o desenvolvimento local através dos projetos que as autoridades locais podem talvez organizar. O INGC diz que as 127 toneladas de ajuda alimentar compreende a primeira fase, sendo que está previsto para breve outro tipo de apoio, cuja descrição e quantidades não revelou. O Tribunal Administrativo deu razão ao município de Boane por ter mandado demolir uma vedação que fechava caminho às populações. A vedação tinha sido construída no condomínio Natureza Viva, no bairro Belo Horizonte. Em 2014, moradores do condomínio Natureza Viva, situado no bairro Belo Horizonte, no município de Boane, decidiram montar cancelas e construir muros para bloquear os acessos. O argumento era o reforço da segurança, tendo em conta que se trata de um condomínio fechado, autorizado pelas autoridades da província de Maputo.
O município de Boana discordou dos moradores de Belo Horizonte e mandou destruir a vedação, defendendo que o bloqueio prejudicava mais de 2.000 pessoas que vivem ao redor do condomínio. Sem entendimento, o caso foi ao Tribunal Administrativo. A decisão saiu no fim do mês de março e dá razão ao município de Boana. Expostas as considerações supra, acordam os juízes de direito deste tribunal em julgar improcedente a ação intentada pelo condomínio Natureza Viva por falta de fundamentos legais. Hoje a Justiça fez justiça para com os nossos munícipes. São estradas de uso comum, não podem estar dentro de qualquer que seja o argumento usado para interromper que os munícipes atravessem essas estradas que sempre foram públicas e são inclusive reparadas pelo Conselho Municipal. O presidente do município de Boana fala de residências construídas em locais impróprios que poderão ser demolidas. Portanto, é uma chamada de atenção para todos os outros munícipes que tomam esta postura sem antes comunicar ao Conselho Municipal, sem antes ter autorização do Conselho Municipal. Nós vamos tomar medidas idênticas. A STV contactou o presidente da Associação dos Moradores do Condomínio Natureza Viva, mas este recusou pronunciar-se, tendo adiantado que está a ser preparada uma reunião entre os moradores para reagirem à decisão do tribunal. Os bairros Polana Caniço A e B vão ser requalificados. O projeto de reconstrução daqueles bairros da cidade de Maputo inicia em maio e é avaliado em mais de 3 bilhões de dólares. Construções desordenadas, becos e ruas apertadas, saneamento deficiente. São algumas das características de Polana Caniço A e B, dois bairros da periferia da cidade de Maputo. Tomás Mugabe é residente em Polana Caniço A desde 1989 e explica que no seu bairro não há um sistema de saneamento. O lixo é depositado nesta cratera aberta pelas cheias do ano 2000. As construções desordenadas, separadas por becos, propiciam a criminalidade, um problema que também afeta as 15 mil famílias dos dois bairros. Uma situação que poderá conhecer melhorias com a vinda do projeto de requalificação dos bairros Polana Caniço A e B. É que o projeto prevê extinguir estes becos e abrir ruas, além de substituir as casas que aqui existem por 30 mil apartamentos, podendo albergar o dobro do número atual de famílias aqui existentes. O projeto a ser financiado pelo setor privado, no valor de mais de 3 bilhões de dólares, será lançado em maio próximo e a reconstrução dos bairros será feita em 10 anos. O processo de requalificação da Polana Caniço é muito mais do que construção de prédios. Exige a construção de uma série de infraestruturas, nomeadamente as infraestruturas básicas, como as vias de acesso, o reforço do sistema da rede de abastecimento de água, a rede elétrica. A Idilidade explica que durante as construções as famílias serão alojadas dentro do próprio bairro. A estratégia prevê que todas as pessoas sejam reassentadas dentro da Polana Caniço. Por exemplo, no processo de requalificação, se nós ocuparmos um campo de futebol numa primeira fase, no processo de reassentamento, portanto mais ou menos 1 hectare, depois de reassentado, nós poderemos ter um espaço, por exemplo, de 2, 3 hectares livres. Nós queremos evitar que haja situações em que um chefe de família receba o dinheiro e deixe toda a família, digamos, ao relento e descaminhe esse valor. Entretanto, essa modalidade de reassentamento temporário não é do consenso de todas as famílias. O projeto inclui a construção de casas sociais para reassentar definitivamente as 15 mil famílias de Polana Caniço A e B, onde cada família terá de pagar um valor ainda por definir para ocupar as novas casas.
O Conselho Municipal da cidade de Maputo desmente o MDM e diz que ainda não houve adjudicação para a reconstrução dos bairros Polana Caniço A e B. Eu estou à frente desse projeto. Nós ainda não atribuímos a ninguém que eu saiba, no âmbito do projeto Polana Caniço, requalificação, ainda não houve atribuição de terra. Conforme eu disse, o processo de entrega de espaços, que não vai ser concurso público, repito, não vai ser concurso público, poderá haver concurso público para projetos específicos, vai acontecer a partir do lançamento formal. Se houve atribuição de terra na cidade de Maputo, a Britalar, não é no âmbito deste projeto de requalificação da Polana Caniço. Em relação ao processo da reabilitação da Júlio Negrão, existe um processo, naturalmente está em curso, legal, que acontece com qualquer contrato que não termina conforme as expectativas iniciais. Existem cláusulas contratuais que dizem que, em caso de incumprimento, o que é que deve ser feito. Portanto, o município está a seguir aquilo que está no contrato. Portanto, não vejo isto como coisa diferente de milhares de contratos que são feitos todos os anos em Moçambique, uns terminando bem, outros terminando mal. E quando termina mal, vai-se ao tribunal. Os restos mortais de Joaquim João, falecido na passada sexta-feira, vítima de doença, vão ser depositados terça-feira no cemitério de Lhangane, em Maputo. O velório está agendado para as 9 horas do mesmo dia, no átrio do Conselho Municipal da cidade de Maputo. O país irá despedir-se esta terça-feira de um dos melhores desportistas de sempre. O velório de Joaquim João inicia às 9 horas, terminando às 12, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério de Lhangane, onde os restos mortais de JJ serão depositados. Segundo soube a STV, o velório irá comportar a leitura de mensagens fúnebres por parte de representantes dos clubes que Joaquim João representou durante a sua carreira de jogador, treinador e selecionador. No local estará disponível um livro de condolências para todos aqueles que quiserem prestar a última homenagem ao ex-capitão da Seleção Nacional. Joaquim João Fernandes, de seu nome completo, nasceu em 1952 no distrito de Mopeia, na província da Zambésia, tendo-se iniciado nas lides desportivas jogando no ferroviário local. Foi 62 vezes internacional pela Seleção Nacional e esteve ligado ao futebol 42 anos ininterruptos, especificamente aos clubes ferroviários de Moçambique. Passamos a ler excertos da mensagem de pesar pelo desaparecimento físico de Joaquim João Fernandes, enviada pela Presidência da República, que afirma que apagou-se para sempre uma estrela do nosso futebol, um verdadeiro operário da bola e líder no campo, detentor de uma extraordinária destreza, disciplina e estoicismo sem igual, fora das 4 linhas, nunca despiu a sua personalidade, mantendo uma conduta e postura cívica exemplar. O comunicado enviado pela Presidência da República afirma ainda que o nosso desporto, o nosso futebol, os moçambicanos, têm uma dívida de gratidão que não tem preço. Só a pagaremos se, no seu exemplo, nos inspirarmos, erguendo bem alto o seu legado, conquistando troféus no futebol e no desporto em geral. Se os nossos estádios voltarem a ser um ímã de concórdia e do fair play e, sobretudo, de glórias para as nossas equipas e seleções. Diz ainda o comunicado que, em nome do Governo da República de Moçambique e em seu nome próprio, o Presidente da República gostaria de endereçar à família lutada e à família do desporto e do futebol em particular e a todos os moçambicanos em geral, as mais sentidas condolências e pesar por esta enorme perda. Avançamos agora para um breve intervalo. Nós voltamos já a seguir com mais informação. Antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas do país. No dia em que Maputo poderá ser a cidade mais quente, com 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 20 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 29 de máxima e uma mínima de 18 graus. Prevê-se céu nublado em Inhambane e uma temperatura máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 20 graus. Para Cidade da Beira, uma máxima prevista de 28 graus Celsius e mínima de 22, em alguns chuviscos. Prevê-se 24 de máxima para Chimoio e mínima de 16. Quilimane com a previsão de 29 de máxima, mínima de 22. Para Tete, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 24.
A cidade de Nampula poderá ter máximas de 29 graus Celsius, uma mínima de 21 e alguma chuva. Para a Pemba também a previsão de 30 de máxima e mínima de 23 e chuva. Mais fresca estará a cidade de Nampula com 24 de máxima prevista e uma mínima de 15 graus. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Gorongosa National Park is truly Africa's lost Eden. With our efforts of restoration, it will be an example for the international community that destroyed ecosystem can be restored. Community in and around the park boundary is important, and their development is must. For the community, it is important that we focus on their well-being, health and education facilities, and above all, we protect and conserve their culture. Philosophy of human for humans, we will be engaging with community. Park has a magnificent history because of Rift Valley. One can observe true wilderness in the park to see firsthand and the beauty and mystery. I visited the park and was amazed the work done in a very short time. I must say that this is a showcase for a researcher and conservationist, an unforgettable tourist destination, an important element in the economic and social development of Mozambique. I would like to commend all the partners and the government for their serious effort and understanding the need and conserve Gorongosa National Park for our future generation. With our continuous effort, we will achieve lost glory. Um país sem cultura é um país sem identidade. Seguimos com a informação no Jornal da Noite e agora para olharmos para as notícias de fora de portas. Mais de 100 pessoas morreram e 300 ficaram feridas num incêndio de grandes dimensões num templo no estado de Kerala, a sul da Índia. Estavam a decorrer celebrações com fogo de artifício, que terá arrebentado em terra e levado ao colapso do edifício. O impacto da explosão foi sentido em casas a mais de 1 quilômetro de distância. O incêndio, que provocou a morte de mais de 100 pessoas e feriu 300, deflagrou por volta das 3 horas locais, quando centenas de fiéis reuniram-se para celebrar o Festival Vishu, o Ano Novo Hindu, no templo Puntingal. A zona onde ocorreu o incêndio continuou mergulhada no caos, na medida que os bombeiros tentavam extinguir as chamas e as equipas de emergência tentavam resgatar os feridos e procurar sobreviventes nos escombros com recurso a bulldozers.
As autoridades estão agora a ponderar responsabilizar a administração do templo por alegada falta de autorização para o uso de fogo de artifício durante as celebrações. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar as informações dos Panama Papers, que lançaram suspeitas sobre o governante. David Cameron, primeiro-ministro britânico, anunciou em comunicado a criação de um grupo de trabalho para analisar o dossiê Papéis de Panamá que o associam com o escândalo. Segundo o governante britânico, este grupo de trabalho vai juntar os melhores peritos para analisar o assunto. O grupo, com um orçamento de 10 milhões de libras, vai integrar agentes das finanças e da Agência Britânica contra o Crime, com o apoio do Gabinete de Luta contra a Delinquência Financeira e a Autoridade de Conduta Financeira. Este anúncio surge depois de informações dos documentos do Panamá sobre o pai do primeiro-ministro britânico, que dirigiu um fundo de investimento nas Bahamas. O pai de Cameron morreu em 2010. Na quinta-feira, após vários dias de pressão, o primeiro-ministro admitiu ter detido parte da sociedade offshore do pai até 2010. O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, considerou que o primeiro-ministro perdeu a confiança dos britânicos, sem, no entanto, pedir a demissão de Cameron. Centenas de manifestantes concentraram-se no centro de Londres para exigir a demissão do primeiro-ministro britânico na sequência da controvérsia do envolvimento do pai de David Cameron no caso Papéis de Panamá. Com cartazes e chapéus, centenas de pessoas começaram a manifestar-se de frente da sede do Executivo, pedindo a demissão de David Cameron do cargo de primeiro-ministro, tendo em conta o fato de Cameron já ter admitido que saiu beneficiado de um investimento feito pelo seu pai num paraíso fiscal. Cameron, tente sair. Não te queremos mais, Cameron. Demita-se. Ou o que se passa no Panamá não acaba no Panamá. Foram alguns dos cartazes empunhados pelos manifestantes, que gritaram também palavras de ordem exigindo a demissão do primeiro-ministro britânico. Os manifestantes seguiram depois para a zona de Covent Garden, onde Cameron discursava, numa reunião dos conservadores destinada a preparar as eleições locais. O local estava sob fortes medidas de segurança. Dentro do hotel, conseguia-se ouvir os gritos e as palavras de ordem dos manifestantes. Depois de negar durante alguns dias que teria interesses em paraísos fiscais, Cameron reconheceu quinta-feira que teve ações no valor de mais de 30 mil libras num fundo de investimento nas Bahamas, garantindo, porém, que todas as transações estiveram sujeitas aos impostos no Reino Unido. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Obrigado pela audiência. Despedimos-nos. Marcamos um novo encontro amanhã pontualmente às 19 horas mais 55 minutos. Veja a seguir o programa Grande Plano e as reportagens. Por aí.